Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa segunda-feira. E, como você pode ver, estamos de volta. Estamos de volta ao nosso habitat natural, né? Depois de passar o final de semana lá em Sampa, né, meu? Estou de volta à terrinha, estou de volta a Minas Gerais. Vamos voltar para nossa rotina, né? Depois de um final de semana de muita curtição, né? De muitas experiências maravilhosas, né? Inclusive, ontem eu vivi uma das experiências mais absurdas da minha vida, que foi acompanhar a transmissão de um jogo da NBA, né? Eu fui, né, assistir a transmissão de Denver e Warriors lá nos estúdios do Prime Video, né? Lá em Sampa. Inclusive, quero agradecer, assim, imensamente a Ricardo Bulgarelli por ter me dado essa oportunidade de visitar os estúdios do Prime, de acompanhar Denver e Warriors dentro da cabine de transmissão. Sabe? Tipo, eu tava aqui e a 2 palmos de distância tava o Bulga e o Rômulo Mendonça fazendo o jogo, porra. Inacreditável. Mano, cara, inacreditável, bicho. Eu ainda não... Eu ainda não consegui assimilar direito que isso aconteceu. Sabe? Eu ainda não consegui acreditar que eu estava na mesma cabine que o Rômulo e o Bulga, pô. Os dois ali fazendo o jogo, né? Pô, absurdo os dois juntos, né? A química dos dois juntos é, porra, surreal, né? Ver de perto é bizarro, como que os dois... Sabe, é Romário e Bebeto, irmão. É Romário e Bebeto, é Wade e LeBron, é Pippen e Michael Jordan, só que com os dois se dando bem fora do trabalho. Diferente do Pippen e do Jordan, que se odiavam fora do trabalho, né? Mas o Bulga e o Rômulo, eles têm a mesma química que o Jordan e o Pippen tinham em quadra, só que com o plus de ter a química fora do trampo também. Então, assim, ver os dois juntos ali foi surreal. E durante a transmissão, cara, toda hora me batia, tipo, isso aqui tá rolando mesmo? Isso aqui tá rolando mesmo? Sabe? Eu fiquei o tempo todo incrédulo, sabe? Porque é uma parada tão surreal e que há pouco tempo atrás me parecia tão distante que quando aconteceu, eu demorei pra me tocar, sabe? Porque agora eu vou abrir o coração, hein? Agora eu vou abrir o coração. Quando eu comecei o canal, mano, eu não tinha a mínima pretensão, muito menos a esperança de um dia conhecer esses caras, sabe? Eu fiz um texto lá no Instagram, né? Na foto que eu tirei com os dois, onde eu falei, cara, que o Bulga e o Rômulo, eles foram totalmente responsáveis por eu ter me apaixonado por basquete, sabe? Eles têm total responsabilidade nessa minha paixão, entendeu? Eu não teria me apaixonado pelo basquete se não fossem as transmissões dos dois, entendeu? Então, eu nunca imaginei que um dia eu teria a oportunidade de não só conhecer os dois, mas de ver os dois fazendo uma transmissão, tipo assim, na minha cara, assim. Eles estavam na minha frente, eu vendo os dois. O jogo indo pro intervalo, o jogo indo pra timeout, e os dois trocando ideia comigo. A gente trocando ideia, fazendo piada, falando merda no meio, nas pausas, entendeu? Tipo, é algo, cara, que eu nunca achei que
que ia rolar. Inclusive, quando o Buga me fez o convite pra ir conhecer lá os estúdios e tudo, e acompanhar a transmissão, eu não acreditei. Eu falei, não, ele não vai me levar. Não vai rolar, não vai, sabe? Eu tava cético. Até eu chegar no estúdio e o Buga aparecer, eu tava achando que não ia rolar, entendeu? Porque é algo muito fora da realidade, assim. Tipo, mano, eu tô no cu de Minas Gerais, eu tô no... Entendeu? Eu tô escondido. Quando que eu ia imaginar que eu iria pra São Paulo e ver Denver Warriors junto com o Buga e o Rômulo narrando ali, os dois ali? Cara, foi um negócio, assim, muito surreal. Eu jamais vou conseguir agradecer o suficiente, né, pro Buga por ter me permitido a oportunidade. E também nunca vou conseguir agradecer o suficiente o Rômulo por ter sido tão incrível comigo. O Rômulo, gente, assim, ele é uma entidade, tá? Ele é uma entidade, o Rômulo. Sabe, o Buga, assim, eu já falei várias vezes, cara, eu tenho o Buga como não só um espelho profissional, um cara que eu me inspiro muito, mas eu tenho o Buga como realmente ídolo, sim, dentro da profissão. Eu já falei várias vezes, cara, Buga, VSR, mano, são os caras que, bicho, eu tenho numa prateleira muito alta. Né, o próprio Anthony Curti também tá nessa prateleira. Eu já falei, né, quando eu participei lá do Tô Conversando na Toco TV, o Firu e o Mesa também são dois caras que estão, né, nessa prateleira de caras que eu sempre me inspirei e tudo. Então, assim, o Buga, eu ver o Buga, conversar com ele, trocar ideia com ele e tal, ter o WhatsApp dele, já é uma parada que me deixa em choque. Eu ainda não consigo agir normalmente com o Buga. Porque apesar dele ser um cara, pô, de um coração absurdo, um cara que te deixa à vontade, um cara gente boa pra caralho, sabe, que tenta sempre te incluir na conversa, sempre, sabe? O Buga, ele é uma pessoa muito foda. Ele ainda é o Buga. Então ele ainda me... Não é que me intimida, apesar dele ser um cara grande. Então o Buga, ele tem um ar intimidador. Mas eu ainda fico meio travado, porque é o Buga, porra. Tá ligado? É o Buga, saca? É uma parada muito foda. Mas eu ainda, por já ter tido mais contato com o Buga, eu consigo, apesar de eu ainda ficar travado, eu consigo, de vez em quando, ter, né, ficar mais à vontade. No caso do Rômulo, assim, eu não sei se o Rômulo gostou de mim, eu não sei. Acho que ele gostou. Pelo menos ele me tratou super bem. Então acho que ele gostou de mim. Mas assim, Rômulo, isso aqui, você nunca vai ver isso aqui. Eu acho que você não vai ver isso aqui. Mas se por acaso você ver, eu sou muito mais legal do que eu pareci ser, tá, Rômulo? É que eu tava em choque de te ver, entendeu? Eu tava em choque, porque o Rômulo... Mano, quando o Rômulo chegou no estúdio, lá na cabine, irmão, o tempo parou assim, velho. Porque é uma aura surreal. Surreal, sabe? Ele é ele é uma figura assim. Ele chega, irmão. Parou. Entendeu? Sabe aqueles relatos dos caras quando falam da experiência que era jogar contra o Jordan, como que era dividir quadra com o Jordan? É a mesma coisa com o Rômulo. É a mesma coisa. O Rômulo, ele é o Michael Jordan dos narradores da NBA. Ele é o GOAT, gente, assim, com todo respeito aos outros narradores que são fodas, tá? Tem muito narrador foda, tá? Mas o Rômulo, ele é o cabra, pô. Ele é o cabra. E quando ele chega, irmão, a aura dele dá até você até dá entendeu? Você dá uma afastada, entendeu? Então, assim, eu fiquei em choque, pô. O tempo inteiro eu fiquei em choque. De que eu tava pertaço do Rômulo, entendeu? E aí eu acabei ficando muito travado, né? Então, assim, Rômulo, repito, eu sou muito mais legal do que eu pareci ser, tá? Eu tava parecendo um bicho do mato. Que de fato eu sou meio bicho do mato mesmo. Mas eu tava muito mais bicho do mato. Porque eu tava muito em choque. Porque
é surreal, cara. São dois caras que, mano... são de fato ídolos, mano. São caras que... Mano, se a NBA é o que é hoje no Brasil, isso deve muito a esses dois, cara. Mas assim, muita coisa. Então, por conta da responsabilidade que os dois têm no que a NBA é hoje no Brasil, mano, são dois caras que eles têm total participação no que eu virei, entendeu? Eu não seria o Luiz do Switch TV se não fosse esses dois caras, entendeu? Indiretamente ou diretamente, eles me fizeram ser o que eu sou hoje, tá ligado? Porque se não fossem os dois, eu não teria me apaixonado pelo basquete, porque eles foram importantíssimos pra isso. Pela difusão do basquete no Brasil, entendeu? Então, poder ver esses dois caras de perto, trabalhando, fazendo o que eles mais sabem fazer, fazendo o que eles amam fazer. E, mano, assim, é muito foda ver nos olhos dos dois como que eles amam a parada. Não é que o Rômulo narra e o Buga comenta por comentar e por narrar, não. Eles amam a parada. E ver isso de perto, cara, assim, foi... Mano, foi uma das experiências mais absurdas que eu já tive na minha vida. Assim, nos últimos anos eu tive o privilégio de viver algumas coisas muito fodas, né? Como ter ido na NBA House, né? Foi muito da hora a primeira vez que eu fui. Como ter assistido o Kansas City Chiefs, né? Lá na Arena Corinthians, ter visto o Patrick Mahomes de perto. Foi uma experiência bizarra. Agora o Jogo das Estrelas, cara, foi muito da hora. Eu já falei, né, como é que foi lá. Foi muito foda. Mas ontem, mano, foi... Cara, foi... Acho que dá pra dizer, mano, foi o dia mais foda, assim. Falando da minha vida profissional, foi o dia mais foda que eu já vivi, mano. Sem sacanagem. E eu acho que o Buga não tem... Eu acho que ele não tem noção do impacto que o que ele fez ontem teve em mim. Sabe, cara, foi surreal, mano. Foi surreal. E no fim da transmissão, mano, eles ainda falaram do canal, porra! Porra! Eles falaram do canal! Pô, mano, eu fiquei completamente em choque. E foi muito foda, cara. Foi muito foda. Sem dúvida, essa viagem pra São Paulo já entrou no meu ranking de viagens mais marcantes da vida exatamente por ontem, cara. Ontem foi cara, foi foda. Foi muito foda. Mas momentos fodas à parte, vamos voltar pra nossa rotina, né? Porque a vida não é feita só de visitas ao Prime, né? Não é feita de visitas ao Buga, ao Rômulo. Não, a vida é feita de trabalho. E aqui a gente tem que trabalhar. Até porque, se um dia, né, eu quiser ser... Não é que se um dia, né? Eu quero ser um dia, mas se um dia eu for... se um dia eu quiser estar no lugar de um Buga da vida, comentando jogo de NBA, que é o meu grande sonho, já falei pra vocês isso, eu tenho que trabalhar. Então, vamos trabalhar. Inclusive, pô, rapidinho, que eu foquei muito no Buga e no Rômulo, porque, mano, foi a experiência foda. Mas, assim, muito da hora também ter cumprimentado e ter trocado uma ideia rápida com o Vavo. Eu já gravei vídeo com o Vavo, né, há muito tempo atrás, remotamente. Mas pessoalmente eu nunca tinha visto ele. Foi muito foda. O Vavo é um cara que eu sou fã da época de Fresno. Eu era fãzaço da Fresno na minha adolescência. E depois que ele virou comentarista de NBA, mano, pô, aí ele subiu demais no meu conceito. Então ontem eu também tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Pô, velho, falar do Rada, pô. O Rada, mano. O Rada é foda. O Rada é o cara que coordena, né, os jogos. Ele coordena alguns jogos lá no Prime. É um cara que, mano, eu também já tive a oportunidade de gravar alguns vídeos com ele na época que ele tava lá no Live Basketball. Inclusive, um abraço pra galera do Live Basketball. Tamo junto. Eu vi o Laza também, lá no Jogo das Estrelas. Um abraço, Laza. E eu vi o Rada ontem, cara. Mano, o Rada é muito gente boa, mano. Rada, você é foda, cara.
Curto demais você. Gente finíssima. Gente finíssima. Torcedor do Grêmio, gauchão. E é dono de um dos bigodes mais fodas que eu já vi pessoalmente. O bigode do Rada tem que ser enaltecido, hein? Teu bigode é foda, Rada. Teu bigode é foda. Alguém recorta isso aqui e manda pro Rada. Manda pra ele. Manda pro Radael. Ele é pica. Ele é pica. Então, assim, foi muito foda conhecer todo mundo. Mas óbvio, né, que né, o Rômulo e o Buga tiveram um impacto bizarro. E registro. Rômulo Mendonça é um dos seres mais cheirosos que eu já conheci, tá? Mano, surreal. Surreal. O homem exala o perfume das flores. Inacreditável, mano. Porra! Parabéns. Ô, Rômulo, não sei qual o perfume que você usa, mas, ó, bizarro, tá? Bizarro. Porra, que aroma. Que aroma. Porra, que homem! É Rômulo Mendonça. Enfim, vamos lá, vamos trabalhar. Ó, vamos falar sobre os jogos de ontem, tá, galera? Peço perdão, tá, pelo programa tá saindo mais tarde, deve estar saindo já no começo da noite. Mas é que, pô, velho, hoje foi foda, mano. Voltei de viagem agora há pouco, meu voo atrasou. Aí tive que pegar táxi pra vir pra minha cidade, porque não tem voo que sai da minha cidade. Então, mano, mó trampo a volta da viagem, nem desfiz a mala ainda, tô cansado, não dormi direito, né? Ontem eu saí do Prime, era 3 da manhã, cheguei no hotel 4 pra pegar o voo 6, entendeu? Então, assim, eu ainda tô meio... Ainda tô me reorganizando, então peço perdão pelo programa tá saindo mais tarde. Mas, né, é o famoso, né? Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Então vamos aqui para a edição de hoje do nosso querido Switch TV Show. Vamos falar sobre os jogos de ontem. Tivemos uma rodada cheia. Tem também algumas notícias que eu quero comentar com vocês, tá? Inclusive algumas notícias polêmicas, né? Tivemos uma dispensa polêmica do Jaden Ivey hoje, dispensado do Bulls. Temos a lesão do McDaniels, uma lesão seríssima que coloca a permanência dele na temporada em xeque, tá? Temos também rumores sobre Giannis, rumores sobre Warriors. Tem bastante coisa pra gente falar, vai ser um programa bem cheio. E é isso, vamos aqui começar. Roda a vinheta. Ah, não, antes, deixa eu só, falar dela, né? Nossa mamãe. Mamãe Centauro. Segue, né? Com promoções maravilhosas pra vocês. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então você que tá querendo comprar um tênis novo, uma camisa nova, né? Pô, um tênis de assinatura, um tênis de corrida, uma regata, enfim. Uma camisa do Lakers, um boné. Cara, independente do produto, se for vendido e entregue pela Centauro, você garante 10% de desconto. Então não perca essa oportunidade. Vai na Centauro, usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Valeu, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos agora, finalmente, né, começar a edição de hoje do Switch TV Show. Roda a vinheta e vamos começar. Beleza, pessoal, vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu botar aqui na telinha. Na tela da Band. Cadê? Boa. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, né? Deixa eu só diminuir aqui que eu acho que o volume tá muito alto. Vamos começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, rodada de domingo, que foi Clippers e Bucks, né? O Clippers jogando lá em Milwaukee, bateu o Milwaukee Bucks por 127-113. Né? Mais uma ótima atuação do trio ternura do Clipão, né? Nosso querido Kawhi e nosso querido Matron, né? E o Garland
fizeram mais um ótimo jogo. Mathurin com seu 5º jogo de mais de 25 pontos pelo Clippers. Kawhi com seu jogo 51 seguido, marcando pelo menos 20 pontos. E o nosso querido Darius Garland, deixa eu pegar aqui os números do Garlandinho. Garlandinho vindo para 15 pontos e 11 assistências, né? Foram 20 pontos do Kawhi, 28 do Mathurin e 15-11 do Darius Garland, fora John Collins, que veio para 22, né? Brook Lopes, que teve 4 steals e 2 tocos, né? Brook Lopes, que foi homenageado pelo Bucks, né? O retorno dele ao Bucks. Ele que foi campeão por Milwaukee, foi peça fundamental naquele título, né? Então ontem ele foi muito bem recebido e entregou uma boa atuação juntamente com o trio ternura do Clippers, que garantiu mais uma vitória para o Clipudo. O Clipudo com a sua 5ª vitória seguida, né? Conseguindo botar 3 jogos acima dos 50% de aproveitamento. A primeira vez na temporada que o Clippers fica 3 jogos acima dos 50%. Então, uma vitória importante, um momento muito bom do Clippers, né? E um dos maiores comebacks que eu já vi de um time numa temporada, né, cara? O mesmo Clippers que começou 6-21, agora tá 39-36, mano. Realmente impressionante a remontada do Clippers. E passa diretamente pelo Kawhi, e as adições de Mathurin e Garland vêm sendo super positivas. Eu que era meio cético com Garland e Mathurin no Clippers, sinceramente eu não tinha tanto otimismo. Cara, os dois estão performando muito bem e juntamente do Kawhi vem, né, entregando ótimos jogos, e o Clippers vem acumulando boas vitórias. Diferente do Clippers, quem não vem acumulando boas vitórias, muito menos boas atuações, é Miami Heat, né? Ontem, enfrentando o Indiana, que é um time que, muito importante salientar, não quer ganhar jogos, é um time que quer perder o máximo possível. O Heat conseguiu a proeza de não só perder, mas de tomar 135 pontos, cara. Sim, o Miami Heat tomou 135 pontos do Indiana Pacers, mano. Cara, assim, é surreal o quão medíocre é esse time de Miami, mano. E o foda é que não é que o Heat é medíocre hoje. O Heat é medíocre nos últimos 3 anos, 4 anos, entendeu? Até no ano em que o Heat foi para as finais contra o Denver, em 23, o Heat foi um time medíocre durante toda a temporada. É que nos playoffs o Butler virou o Michael Jordan. E aí ele fez o que fez. Mas o Heat foi medíocre demais. Tanto que o Heat chegou nas finais via play-in, saindo do play-in. Entendeu? E essa mediocridade, cara, é foda porque parece que ela não tem data pra acabar, mano. O Heat é uma franquia que não sabe o que quer da vida. É uma franquia que não tem jovens talentosos pra desenvolver. Beleza, tem um Jovic ali, um Jaime Jaques, um Kelewar, mas nenhum desses vai ser um All-Star. Ou pelo menos a tendência, né, é que nenhum desses seja um All-Star. Então não é como se o Heat tivesse um puta jovem ali pra desenvolver. Não tem. Ao mesmo tempo que o Heat não tem um time que é um contender. Então é um time que não tem perspectiva de brigar por título agora, muito menos perspectiva de brigar por um título no futuro. Porque o futuro do Heat caminha pra ser mais do mesmo. Entendeu? E o Heat, por ter essa parada da Heat Culture do Pat Riley, é um time que se recusa a tancar. Que seria o melhor caminho pra pegar um jovem com potencial grande pra desenvolver e ter uma perspectiva melhor. Então, o Heat tá numa posição nos últimos 5, 6 anos que é a pior posição possível pra um time tá. Que é ser um time medião, entendeu? É que o Heat, nesses anos, teve as runs incríveis de playoff. Chegou nas finais 2 vezes, né? Lá na bolha.
e em 23. Então, essas idas para as finais dão a sensação de que o Heat é um sucesso nos últimos anos. Mas não é. Principalmente no pós-2023. O pós-2023 do Heat é dramático, assim. É um Heat que perdeu seu principal jogador, com ele saindo extremamente desgastado com a diretoria, né, que foi o Butler. Um Heat que, off-season após off-season, perde oportunidades de adicionar talento, né? Perderam Damian Lillard, perderam Kevin Durant, perderam o Giannis, perderam o Ja Morant, nem o Ja Morant o Heat pegou. Então é um time que não se mexe do jeito que deveria se mexer. É um time que não tanca para acumular jovens para um futuro. E é um time que não consegue brigar por título. Então, cara, assim, não dá pra... É impossível você se empolgar com esse time do Heat, cara. É impossível, mano. É um time que, de novo, vai disputar o play-in. O Bam Adebayo, que deu uma entrevista falando que não quer mais jogar a merda do play-in, sinto muito, Adebayo, mas você vai jogar de novo. Você vai jogar o play-in de novo. Porque esse é o caminho do Heat. Entendeu? E o que mais incomoda é o fato de não ter nenhum tipo de indicativo por parte do Pat Riley de que as coisas vão mudar. Porque na cabeça do careca... Do careca não, né? Do velho. O careca é o Adam Silver, desculpa. Na cabeça do velho... Ah, tá de boa. Ah, vamos pro play-in. O importante é competir. O importante é competir. Estamos competindo. O Pat Riley tá nesse modo. E não é assim, cara. Não é assim. Entendeu? Então... Cara, a derrota de ontem, cara, ela é muito assintomática. Ela é muito assintomática. Ela mostra muito bem o que é esse time do Heat, mano. Um time completamente perdido. Um time que pega um dos piores times da temporada. Um time que, repito, não tem a menor intenção de vencer. E não só perde, mas toma quase 140 pontos, cara. É surreal, cara. É realmente surreal esse time do Heat. O caminho é, de novo, cair o mais cedo possível no playoff. Essa é a verdade. Se passar do play-in, não vai passar da primeira rodada. E ano que vem vai ser a mesma coisa. E no próximo ano vai ser a mesma coisa. Até o Bam Adebayo encher o saco e pedir pra ser trocado. Aí vai trocar o Adebayo. Aí o que o Heat vai fazer? Vai tancar? Não, vai acumular mais uns jogadores mids, né, uns jogadores ali médios, e de novo ter a campanha de play-in, cair e manter o ciclo. Esse é o Heat, cara. Assim, é foda, cara. É foda, cara. Eu sinto muito pelo torcedor do Heat, cara, porque deve ser muito frustrante torcer pra um time que não sai desse ciclo. De vai pro play-in, cai cedo. Vai pro play-in, cai cedo. Aí sua estrela se cansa, pede troca. Você troca a estrela por preço de banana. Não pega nada em troca. Pega jogador medíocre. Pega jovens que não tem um teto tão alto. Volta a ser medíocre. Continua a ser medíocre. E não sai dessa, sabe? É foda, cara. É foda. Eu sempre falo, cara, a pior posição que um time da NBA pode estar é na posição de ser um time medíocre. É de ser um time de limbo. E é onde o Heat se encontra. Bom, na sequência, né, a gente teve o Nets vencendo o Sacramento Kings, né, no duelo do tanque. O Nets venceu o jogo, mas perdeu o duelo do tanque, né, porque no duelo do tanque vence quem perde. Então, o Kings venceu porque perdeu, chegou a 57 derrotas, mesmo número de derrotas do Brooklyn Nets, com a diferença de que o Brooklyn tem uma vitória a menos, tá? Então, resultado muito bom pro Kings, pensando nas aspirações do Kings na temporada, que é ter uma pique alta no draft, e um resultado que não é bom pro Nets, porque quanto mais derrotas pro Nets, melhor. Aí a gente teve o Boston Celtics vencendo o Charlotte Hornets lá em Charlotte por 114-99, uma vitória gigante pro Celtics, porque
se tratava de um duelo contra um dos times mais quentes da liga, jogando fora de casa e sem Derrick White e sem Jaylen Brown. Tá, beleza, era um Hornets vindo de back-to-back, tem esse ponto. Mas ainda assim, cara, era um Hornets completo, quente, em casa, contra um Celtics sem 2 titulares. Sem o seu melhor jogador na temporada. E o Celtics foi lá e vencendo bem, tá? Controlando o jogo do começo ao fim. O Hornets no segundo tempo teve, né, alguns momentos de pressão e tudo, onde deu uma diminuída na diferença. Mas no todo, foi um jogo muito bem controlado pelo Celtics, graças a ele, né? O pai presente, o paizão, Jason Tatum, né? Uma atuação enorme do Tatum, né? O melhor jogo dele desde que ele voltou de lesão. Foram 32 pontos, 5 rebotes, 8 assistências, nenhum turnover, com 5 de 10 nas bolas de 3. Uma atuação impecável do Jason Tatum. Primeiro jogo dele de 30 pontos desde que ele voltou de lesão, né? Então, um jogo muito importante pro Tatum. O Tatum que, desde que voltou de lesão, ele lidera os alas da liga em rebotes. Fez 7 jogos de pelo menos 20 pontos. Fez ontem o seu primeiro jogo de 30 pontos, desde que voltou de lesão. Com ele em quadra, o Celtics ganhou 9 dos 11 jogos que disputou. E ontem, sendo uma vitória muito grande, pelo contexto que eu já dei, e por se tratar também da vitória de número 50, né? A vitória que garante o Celtics nos playoffs. O Celtics está oficialmente nos playoffs. Então, assim, o Tatum, cara, apesar de alguns leigos falarem que a volta dele tá atrapalhando o Celtics, porque o Celtics está caindo de nível com o Tatum, cara, é uma completa inverdade, mano. Primeiro que achar que o Tatum ia voltar do mesmo nível que ele tava antes da lesão, era assim, era você ser assustadoramente otimista ou ser maluco. É óbvio que o Tatum ia precisar de um tempo para voltar à velha forma, né? Ele vai voltar à velha forma. Ontem foi um jogo que ele fazia antes da lesão. O que ele fez ontem, ele fazia antes da lesão. Então a gente já pode começar a ver agora o Tatum num nível muito próximo ao que ele estava antes da lesão. Mas até chegar ao jogo de ontem, era óbvio que ele ia precisar de um tempo. Então as pessoas que estavam cobrando o Tatum a voltar já jogando do jeito que ele estava antes da lesão, dele voltar, né, é como se tivesse dado uma pausa no jogo e ele voltasse. Quem achava que isso ia acontecer é maluco, né? Então, a galera tem que entender os processos e tem que parar de tirar conclusões precipitadas, cara. Né? E ontem o Tatum, ele calou todo mundo. No contexto difícil, sem Jaylen Brown, sem Derrick White, ele botou a bolinha debaixo do braço e resolveu. Garantiu a vitória 50 do Celtics na temporada. O Celtics que pelo 12º ano seguido vai para os playoffs, o que é a maior sequência ativa em toda a NBA. O Celtics chega à 5ª temporada seguida com 50 mais vitórias, maior sequência ativa também na NBA. E um outro ponto, Joe Mazzulla, que tem que ser o técnico do ano, né? Apesar da gente ter outros técnicos fazendo ótimos trabalhos, como Jordan Wood lá em Phoenix, como o próprio Bickerstaff em Detroit, o Mazzulla tem que ser o coach of the year, gente. É um cara que nunca teve menos de 50 vitórias como técnico do Celtics, cara. E você pode falar, pô, Luiz, mas ele sempre teve timaços. Nesse ano, gente, a projeção do Celtics, na ESPN pelo menos, era de 45 vitórias. Tinha gente que colocava o Celtics como um time de play-in. Ou até um time de tanque. A gente tá falando de um Celtics que numa tacada só perdeu Holiday, Cornet, Porzingis e perdeu o Tatum pela maior parte da temporada. Quantos times se manteriam competitivos do jeito que o Celtics se manteve, tendo essas perdas? Ficando, né, uma parte considerável da temporada sem o seu franchise player.
Quantos times brigariam por seed 2, seed 1 nesse contexto? Pouquíssimos, para não dizer nenhum. Só que pela cultura, pelo sistema que o Mazzulla instaurou nesse time e pela forma como ele trabalha o mental desses caras, a motivação desses caras, a forma como ele instiga a competição nesses caras dia após dia, hora após hora, o Celtics, mesmo nesse contexto difícil de perdas importantes, de lesão de Tatum, de novo bateu 50 vitórias, vai para os playoffs de novo, com chances reais de chegar numa final. Então, o Mazzulla, cara, assim, o trabalho dele tem que ser muito enaltecido. Muito enaltecido. Ele é um puta de um técnico que, pra mim, é o Coach of the Year. E ele é bizarro, cara. Ele é muito bom. Sou muito fã do psicopata Joey Mazzulla. E sou muito fã também do paizão Jason Tatum, cara. Joga muita bola. A volta dele foi de longe um dos momentos mais fodas da temporada. E ver ele jogando no nível que ele jogou ontem é bizarro, cara. É bizarro. Repito, ontem a gente viu o Tatum tendo uma atuação nível Tatum pré-lesão. Entendeu? Se ele mantiver o padrão de ontem, fudeu. Fudeu. Alô, Leste. Vocês estão fudidos. Times do Leste que vão pros playoffs, vocês estão fudidos. Porque o Tatum voltou, bichão. Voltou. Ontem a gente viu o Tatum do Velho Testamento. Arremessando muito bem, agressivo nos rebotes, agressivo na defesa, gerando o jogo, criando. Foi o Tatum do Velho Testamento, mano. Botou o time nas costas e resolveu. Jogaço dele, puta vitória. E o Celtics é gigante, cara. O Celtics é gigante, cara. Time com a cultura foda. Sou muito fã dessa cultura vencedora do Celtics. E que é, né, potencializada pelo sistema psicopata de competição que o Mazzulla instaurou, né, nesses caras. Bizarro, cara. O Mazzulla parece que nasceu pra ser técnico do Celtics, né, mano? Combinou perfeitamente, bicho. Perfeitamente. Enfim. Na sequência, a gente teve um dos resultados mais surreais da temporada, que foi o Toronto Raptors sapecar 139-87 no Orlando Magic. E assim, o resultado por si só já é assim uma loucura, né? Porque a gente tá falando de uma vitória por 52 pontos, cara. Que é algo assim raro na NBA, tanto que essa diferença de 52 pontos é a maior diferença que o Raptor já botou num jogo. Não, perdão, é a segunda maior diferença que o Raptor já botou num jogo e é a maior diferença que o Magic tomou num jogo em sua história. Então, o resultado em si é surreal pelo resultado. Mas aí quando você analisa o contexto, era um Toronto sem Ingram, Quickley e Moran Boyles. Sem 3 dos seus principais jogadores. Entendeu? E foi um jogo onde o Magic liderou por um tempo. Só que aí, do primeiro pro segundo quarto, a gente viu o Raptors aplicar a maior run da história da NBA. O Raptors meteu 31-0. 31-0. É a maior run, é a maior sequência de pontos seguidos já registrada na era do play-by-play. Então, além do resultado em si ser chocante, quando você analisa o contexto e você vê o desenrolar do jogo, cara, é surreal o que aconteceu ontem, mano. É surreal positivo pro Toronto e é surreal negativamente surreal, assim, pro Magic. Cara, foi uma das derrotas mais feias que eu já vi de um time, mano. É bizarro, cara, assim. Eu falo muito, né, sobre o trabalho ruim do Doc Rivers no Bucks, o trabalho ruim do Udoka no Houston. Mas, irmão, o que o Jamal Mosley vem sendo terrorista nesse time do Magic, cara, é doideira, mano. O Mosley ainda ser técnico do Magic
em fevereiro, mano, assim, não dá pra defender, mano. Entendeu? Não dá pra defender o Mosley. Tudo que ele fazia bem, não faz mais. A defesa do Magic, que sempre foi um ponto muito positivo, cara, acabou a defesa do Magic. Os caras tomaram, gente, 139 pontos. Os caras tomaram 31-0. Não tem defesa. Não existe defesa. Não existe identidade defensiva nesse Magic. Não tem. E ofensivamente, o time segue sendo horroroso. Mesmo tendo a adição do Desmond Bane. Então, defender o trabalho do Jamahl Mosley é impossível. Não tem como defender o trabalho do Mosley. Não tem, entendeu? Não tem, não existe defesa. Não existe argumento que sustente a permanência do Jamahl Mosley treinando o Orlando Magic. Não tem. E eu digo mais. Tá na hora do Magic considerar uma mudança no elenco. E eu tô falando de mudança nível... Talvez trocar o Paulo Banchero. Ou trocar Franz Wagner. Ou trocar Jalen Suggs. Tô falando desse nível de mudança. Porque, cara, desculpa. Esse time tá cansado, cara. É um time que bateu no teto. A sensação é essa, bateu no teto. Entendeu? Bateu no teto. Talvez um técnico novo mude o ânimo do time e faça esses caras darem um salto. Pode ser. Mas será que esse salto vai ser grande o suficiente pro Magic entrar numa disputa por título? Eu não sei, cara. Porque, irmão, olha contra quem eles vão competir nos próximos anos. O Celtics não vai deixar de ser competitivo nos próximos anos. Detroit Pistons esquece. Indiana, temporada que vem, volta a ser contender. Você tem Cleveland com o Harden que vai renovar. E o Magic, irmão? Você tem o Hornets em ascensão. Você tem Atlanta Hawks em ascensão. E o Magic ali chupando o dedo. Então, eu sou drástico, cara. Eu acho que além de demitir o Mosley, que já deveria ter sido feito há alguns meses, cara, trocas importantes têm que ser feitas, cara. Tá na hora do Magic avaliar um possível rebuild. Sim, talvez não seja um rebuild agressivo, mas um início de rebuild, pelo menos. Porque, mano, é um time que não vai pra frente, cara. É um time que não vai pra frente. E assim, quando eu falo de trocar o Banchero, não é que eu tô falando que o Banchero é um problema pro Magic. Não. Ele é meio decepcionante, o Banchero? Sim. Sim. Eu, particularmente, eu estou decepcionado com a falta de salto do Banchero. Eu esperava um salto muito grande do Banchero da temporada passada pra essa, que ainda não veio. Mas ele não é um problema. Mas o meu ponto de trocar o Banchero é pra mudar o elenco, mano. É pra dar uma chacoalhada. Entendeu? Renovar, dar um gás diferente, porque é um time que tá morto, bicho. Tá morto. Ah, se não é pra trocar o Banchero, troca o Jalen Suggs, então. Entendeu? Tô falando de uma troca de impacto. Pra mexer no anímico dos caras. Porque, velho, o time tá morto, mano. Entendeu? E pra essa temporada, esquece, tá? Pra essa temporada é assim. Se classificar pro playoff é cair na primeira rodada. Não tem pra onde correr. O que eu tô falando agora de fazer trocas e tudo é pra temporada que vem. Temporada que vem começar um novo ciclo. Entendeu? Porque esse time, sinceramente, eu acho que não vai pra frente. Desculpa. Um novo técnico vai melhorar as coisas? Com certeza, porque pior do que o Jamahl Mosley não tem como ser. Mas não sei se vai ser o suficiente pra... Não sei não, eu tenho certeza que não vai ser o suficiente pra brigar por título. Nesse leste não vai ser. Então, mudanças têm que ser feitas em Orlando, cara, porque não existe tomar 139-87 do Raptors. Um Raptors sem 3 jogadores importantíssimos. Mas dito isso, vitória colossal de Toronto. O Scottie Barnes ontem com 23-15. Jogou pra caralho o Scottie Barnes. Então, assim, parabéns, Toronto. Mas o Magic ontem contribuiu, né? Contribuiu pra essa vergonha.
Aí, né, cara, a gente teve o Blazers passando por cima do Wizards, 123-88, Toumani Camara sendo o destaque, 23 pontos, 7 rebotes, com 3 roubos de bola, né? Resultado muito bom aí pra Portland. Houston Rockets vencendo o Pelicans, 134-102, Alperen Sengun com um dos seus melhores jogos na temporada, né, cara? 36 pontos, 14 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola com 3 tocos e matando 5 bolas de 3. Um jogo completo do Sengun. Jogaço do Sengun. Ele que vem sendo muito criticado, né, nessa temporada e tudo. Com razão até, viu? As críticas... A maioria das críticas eu acho que tem fundamento. Algumas passam do ponto. Mas algumas eu concordo. Eu também esperava um Sengun muito melhor nesse ano do que ele vem sendo. Inclusive eu cheguei a cogitar o Sengun numa coisa pra MVP, cara. Olha como eu me iludi. Mas ontem ele teve um jogo, assim, excepcional. Foi contra um Pelicans? Sim. Mas ele jogou pra caralho, tem que ser falado. Jogou pra caralho. E o Houston, depois de um bom tempo, volta a vencer jogos seguidos e consegue igualar a campanha do Minnesota, né? Ambos agora têm 45-29 de campanha. Aí a gente teve um dos principais jogos da rodada, né? Que foi Thunder e Knicks. Jogo lá em Oklahoma, lá no Paycon Center. Duelo de duas forças das conferências, né? O OKC, o líder do leste, o líder do oeste, desculpa, e o Knicks buscando, né, a vice-liderança do leste. Um jogo que foi parelho o tempo inteiro, foi um jogo disputado, equilibrado, só que no último quarto, né, especificamente no clutch time, o Thunder sobrou, né? O Thunder sobrou graças ao MVP, graças ao Shai, que vinha fazendo um jogo de merda, isso tem que ser falado. Ele que fez um jogo de merda contra o Bulls, ele vinha fazendo um jogo horroroso ontem também. O Shai entrou no último quarto com 5 de 15 no field goal. Uma atuação pavorosa. Quem carregou o Thunder ali até o quarto período foi o J-Dub, que fez de longe o melhor jogo dele desde que ele voltou de lesão. Ontem o J-Dub jogou muito bem. Ele, o Lu Dort fez talvez o melhor jogo dele na temporada. O jogaço do Lu Dort, o J-Dub jogando muito bem, o Chet muito bem nos dois lados, o Hartenstein sempre bem nos rebotes, Caruso tendo grande impacto, AJ Mitchell tendo bons minutos. Então, até o último quarto, o Shai estava sendo meio carregado, tá? Mas aí chegou o quarto período e ele mostrou por que ele é o MVP. Simplesmente 10 pontos no último quarto, fez todos no clutch time, acertou todos os arremessos que ele tentou no clutch time e garantiu a vitória pro Thunder, entendeu? Terminou com 30 pontos, o field goal não foi dos melhores, 8 de 18, dos 30, 13 pontos vieram de lances livres, então pros fiscais de lances livres, ontem foi prato cheio, inclusive o Mike Brown de novo, né? Foi pra coletiva chorar pelos lances livres do Shai, o que já é rotina do Mike Brown. Era óbvio que ele ia reclamar dos lances livres. Ele fez isso no último jogo entre os dois e ontem fez de novo. Mas o fato é que no clutch ele botou o joguinho debaixo do braço, bicho. Ele botou o joguinho debaixo do braço. Botou o jogo no bolso, resolveu. O Knicks, que vinha fazendo um jogo muito bom, no clutch foi horroroso. O clutch do Knicks foi horroroso. Os caras não conseguiram uma cesta no clutch. Não conseguiu uma jogada bem feita. Não gerou um wide open. Não gerou um bom visual no clutch. Mérito também da defesa de Oklahoma, que é foda. Mas assim, faltou muito do Knicks no clutch. E sobrou do Shai no clutch, que não é à toa, né? Que ele é o líder da liga em pontos e em cestas convertidas no clutch time, né? Por isso que, na minha opinião, além de ser, na minha visão, o favorito MVP, é também o favorito a Clutch Playoff of the Year, na minha visão. Durante um tempo eu achei que era o Anthony Edwards, tá? Meu voto era Anthony Edwards. Mas, assim, desde o jogo contra Denver... Desde o jogo contra Denver, pra mim, o Clutch Playoff of the Year tem que ir pro Shai, né? E ontem foi mais um clutch que ele resolveu. Foi bonito? Não. Foi uma vitória maravilhosa? Linda de se ver? Não. Mas ganhou, né? Mas ganhou. Inclusive, eu assisti esse clutch lá no Prime. Eu vi o clutch lá no Switch do Prime, né? Com a galera da coordenação. Foi muito foda.
Então, assim, vitória, assim, não foi bonita, mas venceu, o Shea decidido no final. O Thunder chega a 14 vitórias nos últimos 15 jogos. Abre de novo, né? 2 jogos e meio de San Antonio. Essa disputa pela seed 1 tá muito boa. E pro Knicks, cara, um jogo muito ruim, né, cara? Um jogo muito ruim pro Knicks. Não um jogo ruim, não foi um jogo ruim. Foi um clutch ruim e um resultado muito ruim. Porque agora o Celtics desgarra, né? O Celtics abre 3 jogos. E o Cavs diminui para 1 jogo só. A diferença pro Cavs é de apenas 1 jogo. Então o resultado de ontem foi muito ruim pro Knicks. Ainda mais, né, por conta da lesão do McBride, né? O McBride que tinha voltado ontem, acabou sentindo a virilha num lance ali com o Dort e o McCain. De novo o Dort na cena do crime. Impressionante como o Dort tá sempre na cena do crime. E o McBride tá, assim, machucou de novo e é preocupação, cara, porque é um jogador importante. Ele vinha fazendo um jogo muito bom, defendendo muito bem o Shea, inclusive. Mas, de novo, machucou e pode, de novo, virar um desfalque de longo prazo para Nova York. Então, um jogo que terminou do pior jeito possível pro Knicks. Perdendo no clutch, fazendo um clutch ruim e perdendo, né, o McBride, que é um cara que sempre foi importante nessa rotação, desde a época do Thibodeau. Só que nessa temporada não consegue jogar, cara. E é um cara que faz falta, mano. É um jogador que faz a diferença, impacta na defesa, impacta no ataque, é um cara que traz energia. E que o Knicks, infelizmente, não tá conseguindo contar com ele, né? Enfim. Boa vitória do Thunder. E é isso. Pra encerrar a parte dos jogos, a gente teve Denver brincando com o perigo, mas no fim vencendo o Golden State por 116-93. O Golden State até o começo do terceiro quarto fez ali um jogo bom. Tanto que foi pro intervalo na frente, matando muita bola de 3, Porzingis aparecendo bem. Mas a partir dos 8 ali do terceiro quarto, o Denver amassou. Né? O Denver meteu 70-40 de parcial no segundo tempo, cara. 70-40. Só no terceiro quarto, o Denver sapecou 40-21, mano. Foi surreal, cara. Foi surreal o domínio de Denver no segundo tempo. O Warriors morreu depois do intervalo. Morreu. E o Denver acabou com o jogo. O Jokic, protocolarmente, meteu um 25-15-8. Jamal Murray fez um bom jogo. Tim Hardaway fez mais um bom jogo, matando muita bola. Cam Johnson, enfim. Brincaram com o perigo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Denver passeou, garantiu a sua 48ª vitória na temporada, 6ª vitória seguida, se não me engano, né? Salvo engano, é a 6ª vitória seguida de Denver. Exatamente, 6ª vitória seguida. Denver na caça da seed 3 aí do Lakers. E o Jokic com mais um ótimo jogo protocolar, mas não deixa de ser um ótimo jogo, né? 25-15-8, com 10 de 20 nos arremessos e 4 de 8 nas bolas de 3. Jogou pra caralho o nosso querido Joker. Né? Pelo lado do Golden State, o Porzingis fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bem, assim como todo o time do Golden State. O Gui ontem fez um jogo muito abaixo, não foi um bom jogo do Gui, o Gui que vem numa sequência muito boa, ontem não foi tão legal. E o Golden State, com a derrota de ontem, meio que é certo que vai jogar o primeiro duelo do play-in. Não, na verdade, vai jogar o segundo duelo no play-in. Né? O Warriors dificilmente vai sair de 9º e 10º. O mais provável é que hoje o Warriors seja o 10º, né? Ainda mais se o Curry não voltar, né? A gente está na reta final de regular e não existe previsão para o Curry voltar. Então, nesse cenário, nesse contexto, é muito provável que a gente veja o Golden State disputando, né, o duelo entre o 9º e o 10º. Se conseguir ganhar do 9º, que deve ser o Blazers, ao que tudo indica, vai tomar essa pecada pra seed 1, que ou vai ser o Thunder ou vai ser o Spurs. Então, assim, a verdade é que a temporada do Warriors ela já tá destinada ao fim, né? Se o Curry voltar bem, o Warriors pode roubar um joguinho. Se conseguir passar do play-in e tiver o Curry de volta, dá pra sonhar com o Warriors roubando um joguinho em OKC ou em San Antonio, assim. Contra o OKC ou contra San Antonio. Dá pra imaginar ele ganhando um joguinho.
Mas assim, é fato que não passa de 5 jogos. Não passa de 5 jogos contra nenhum dos dois. Então, a temporada do Warriors ela tá destinada ao fim mesmo. Mais uma temporada frustrante, decepcionante. E a pergunta que fica é: o que vai ser desse Warriors no futuro, né, cara? O que o Warriors vai fazer? Vai trocar alguém? Vai tentar um all-in? O que saiu nessa semana, e eu quero deixar claro que as fontes passam longe de serem confiáveis, mas o que saiu nessa semana de rumor sobre o futuro do Golden State é que o desejo, ou pelo menos o sonho, a possibilidade é deles irem atrás de Kawhi e LeBron. Só isso. Só isso. Não, quem fala isso é o Mark Stein. Ele fala que Kawhi e LeBron estão, de certa forma, ligados ao Golden State. Né? Ele fala que no caso do Kawhi, o Warriors foi um dos times que foi atrás dele depois da troca do Zubac, perguntando se ele estava disponível ou não. Então houve um contato e é esperado que esse contato aconteça de novo no fim da temporada. E no caso do LeBron, o Mark Stein fala que existe fundamento para dizer que o Warriors seria um dos possíveis destinos para o LeBron caso ele não fique no Lakers para a próxima temporada. Então, tá tendo esse papo. Eu dou zero credibilidade para essas duas informações, porque para mim não faz o menor sentido, né? Assim, não é que faz sentido. No caso do LeBron, pela amizade que ele tem com o Curry e tudo, e pelo fato dele poder sim sair do Lakers depois dessa temporada, ele pode sair tranquilamente, não tem nada que o impeça a sair do Lakers depois dessa temporada. Não dá pra dizer que não tem possibilidade. A possibilidade dele ir pro Warriors existe, mas pra mim é muito remota. Eu já falei várias vezes, pra mim o mais provável é o LeBron renovar por mais 1 ou 2 anos com o Lakers e fazer a tour de despedida dele. Pra mim o mais provável é isso. A outra possibilidade que eu acho maior é um final no Cavs. E pro Warriors, cara, até pela história dele do Warriors, né? O Warriors ganhou dele, ele perdeu pra caralho pro Warriors nas finais e tudo, né, foram rivais por muito tempo. Eu não sei se o LeBron vai querer isso na narrativa dele, sabe? Sempre que eu penso sobre o final da carreira do LeBron, eu penso no documentário. Será que o LeBron quer, no fim do seu documentário, uma ida pro Warriors? Um time que bateu nele nas finais inúmeras vezes? Será que ele vai querer? Eu não sei, cara. Eu acho que pro documentário o melhor cenário é ele ficar no Lakers pra fazer uma tour de despedida em Los Angeles, né? Foda, todo jogo lotado, um monte de celebridade indo ver ele. E o segundo melhor cenário é ele finalizar no Cavs. Um time onde ele é o GOAT, indiscutível, onde ele é Deus, onde ele levou o time à Terra Prometida. Pra mim, são os dois melhores cenários. O Warriors, cara, apesar de ser possível, não é impossível ele ir pra lá, eu não dou muito... Eu não apostaria minhas fichas numa ida dele pro Warriors. Não botaria minhas fichas, assim como eu também não botaria minha ficha no Kawhi indo pro Warriors. Muito difícil, cara, fazer uma troca dessa acontecer, entendeu? Eu não duvido do Kawhi ser trocado, tá? Eu não duvido dele ser trocado. Agora, pro Warriors, Enfim, eu sou cético em relação a esses dois rumores. Eu não boto muita fé. O torcedor, óbvio, vai se iludir, vai criar, né, fanfic. Mas eu não dou muito crédito pra esses dois rumores, não, sendo bem sincero, né? Mas fica o questionamento, né? O que o Warriors vai fazer? Será que eles vão buscar o Giannis de novo? Vão tentar o Giannis? Sei lá, cara. Sei lá. Cada dia eu acredito mais e mais que o Warriors vai... Sei lá, mano. Vai seguir nessa. Vai acreditar que o Butler vai voltar bem de lesão. Vai manter o Green. Vai fazer o Curry carregar o time de novo. E sei lá, mano.
não tô muito... Admito que eu não estou muito animado com o futuro do Warriors, não, tá? Assim, que eles vão tentar ser agressivos, eles vão. Eu acho que eles vão tentar ser agressivos. Agora, se essa agressividade vai dar resultado, não sei. Não deu certo com o Giannis. Será que vai dar certo com o LeBron? Será que vai dar certo com o Kawhi? Será que se eles tentarem de novo o Giannis no off-season, será que dá? Eles vão ter espaço no cap, né? Por conta do Porzingis, por conta do inspirante do Porzingis. Não vai abrir um espaço tão gigante assim, né? Porque tem o contrato do Curry, do Green e do Butler. Seguirão tendo um impacto grande na folha, mas vai dar uma aliviadinha. Se o LeBron topar... Cara, assim, a chance do LeBron jogar no Warriors é o LeBron desconsiderar a possibilidade de fechar no Lakers, né? De fechar uma tour de despedida no Lakers ou uma tour de despedida no Cleveland. Então, o Warriors depende do LeBron não querer esses dois finais que seriam maravilhosos pra ele e dele aceitar jogar por um salário muito baixo, coisa que o LeBron nunca fez na carreira. Então, entre os dois, talvez, e aí é um talvez gigante, talvez o Kawhi acabe sendo mais acessível, né? Como é que tá o contrato do Kawhi? Deixa eu ver. Ano que vem é o último ano dele? Ano que vem é o último ano dele, é um inspirante. O Clippers vai trocar o Kawhi. Assim. Ao que tudo indica, não sei. É que o Kawhi tá jogando pra caralho, né? Talvez o Steve Ballmer queira manter o Kawhi, né? Será que o Clippers renova com o Kawhi? É, que tem Garland, tem o Matron agora que são jovens. Será que o Clippers não vai querer um rebuild a partir da temporada que vem? Eu iria pro rebuild. Eu trocaria o Kawhi na temporada que vem. Até pela questão do inspirante. Então, talvez o Kawhi seja até mais acessível do que o LeBron na temporada que vem, tá? Por tudo que o LeBron vai ter que abdicar pra ir pro Warriors, né? Vai ter que abdicar de uma ida pro Cleveland, pra casa dele. Vai ter que abdicar de uma tour de despedida no Lakers. Vai ter que abdicar de grana. Entendeu? Então, eu acho que pelas coisas que o LeBron teria que abrir mão pra ir pro Warriors, fora ele topar a encheção de saco da galera chamando ele de paneleiro e tudo mais, vai jogar no time que te bateu, olha como você é covarde, lá. Além de ter que aguentar toda essa encheção, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu não sei se o LeBron vai querer abrir mão disso tudo na sua reta final de carreira. Então, dos dois, eu acho que nenhum dos dois vai rolar, tá? Mas dos dois, talvez o Kawhi seja até mais acessível do que o LeBron. Talvez, não sei. Mas repito, eu não acredito em nenhuma das duas possibilidades. Eu não acredito nem no LeBron indo pro Warriors e nem no Kawhi indo pro Warriors, sinceramente. Não acredito nisso. Enfim, pra gente finalizar, rapaziada, tem duas informações que eu queria trazer pra vocês, duas notícias. A primeira é uma notícia, né, horrível pra torcida de Minnesota. Segundo o Charania, foi identificada uma lesão óssea no joelho na patela do joelho esquerdo do Jaden McDaniels, que é um dos melhores jogadores de Minnesota, na minha opinião, é um top 3, top 4 defensores da liga. Inclusive, recentemente ele fez um jogo absurdo contra Houston, onde ele trancou o Kevin Durant. Foi identificada essa lesão óssea, ele vai ser reavaliado daqui uma semana, e o status dele pro restante da temporada regular é de dúvida, tá? Pode ser que o Jaden McDaniels não jogue mais na regular e volte apenas para os playoffs. O que, pensando em subida de seed para Minnesota, é horrível, né? Se Minnesota quiser subir de seed, quiser subir na tabela nessa reta final de regular, precisa do McDaniels, né? Então, poder perder ele para essa reta final de regular é horrível para Minnesota, tá? Então, é uma notícia muito ruim. Preocupante demais, tá? Então, torcedores de Minnesota, momento pede oração. E a outra notícia que eu separei, uma notícia de agora, né? Uma notícia quente, é sobre a dispensa do Jaden Ivey do Bulls, né? O Ivey que foi trocado para Chicago, né? Nessa última trade deadline, saindo de Detroit.
ele acaba de ser dispensado por Chicago por conta de comentários homofóbicos que ele fez numa live no Instagram. Né? O Jaden Ivey abriu uma live, começou a falar um monte de merda, né? E teve ali uma fala bem problemática, né? Bem problemática, que eu nem vou replicar aqui, porque foi bem babaca o que ele falou. E o Bulls não aceitou e, como medida de punição, Jaden Ivey foi dispensado de Chicago. Jaden Ivey está no mercado. Sinceramente, não sei se algum time vai assinar com ele agora. Reta final de regular, não acho que alguém vai assinar com ele. Ainda mais por conta, né, dos comentários, né? Acho que os times não vão querer essa dor de cabeça, assim. Porque quem assinar com ele agora vai tomar muito hate, porque a fala dele foi muito babaca, sabe? Ah, Luiz, nossa, mas você tá problematizando. Irmão, foi babaca pra caralho. 2026, bicho. 2026, tu ter fala homofóbica, irmão. Tu ter pensamentos, sabe? Pô, tá, mano. Não dá, bicho. Desculpa, não dá. Pode me chamar de... Luiz, tá lacrando, tá lá. Pode me chamar, irmão. É minha cabeça. 2026, tu ter pensamento homofóbico, tu é um imbecil. Tu é um... Pô, tu é um burro do caralho. Tu é burro pra caralho, entendeu? Burro ignorante, entendeu? Porra, caralho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. E é isso. O Bulls não tolerou, dispensou o cara. E tá certo, tem que dispensar mesmo. Vai falar bobagem em live, irmão. Tem que ter responsabilidade nas coisas que você fala, bicho. Porra, tá maluco, mano. Caralho. Porra, 2026 fala homofóbica, mano. Ah, vai se foder, mano. Vai se foder. Porra. Enfim. Essas foram as notícias do dia. Obrigado, tá, gente, pela audiência. Eu sei que o programa saiu num horário bem merda. Mas foi o que deu pra fazer por hoje. Foi o que deu pra fazer hoje. Amanhã, a partir de amanhã, a gente volta, né? Nossa programação normal. Inclusive, galera, hoje provavelmente não vai ter cobertura da rodada, porque eu preciso dar uma... Preciso dormir direito, tá? Eu tô com um sono meio defasado. Então, provavelmente, a gente volta 100%. Ah, se bem que hoje... Ah, não, hoje tem Pistons e Tandão, em 10h30. Ah, caralho, não, vou ter que fazer esse jogo. Vou tirar um cochilo rápido. Pô, duelo dos líderes, pô, tem jeito. Não tem jeito. Não, esquece o que eu falei. Vamos ter cobertura da rodada sim. Vou fazer esse Pistons e Thunder. Se bobear, mano, foda-se o sono. Vou fazer esse Celtics e Hawks também. Foda-se. Dormiu amanhã. Dormiu amanhã. Mas enfim, vamos ter cobertura da rodada sim. Vamos ter cobertura, a gente se vê então mais tarde. E amanhã a gente volta com o Switch TV Show. Aí sim, no horário normal, né? Voltando a nossa programação, né? Rotineira, tá bom? Tamo junto, grande abraço e valeu, galera. Show! Até mais! Tchau!